Chaves. Todos têm pelo menos umas 5, não é mesmo? É da porta de casa, do cadeado do portão, chave do carro. São diversas as chaves que nós carregamos no nosso dia a dia. Jesus deu aos seus discípulos também chaves, mas não chaves como nós temos para abrir a porta de casa. Jesus deu as chaves dos céus. Mas como assim as chaves do céu? Jesus diz: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são eles perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Mas o que isso tem a ver com abrir e fechar o céu? Para entender melhor sobre esse assunto, temos que entender o que Jesus quer dos seus discípulos. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Cristo envia os apóstolos sem distinção quando diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Ele os enviou individualmente, assim como Deus o enviou. Por isso, nenhum dos apóstolos tinha mais poder sobre o outro. Jesus os envia para dar testemunho da verdade, para pregar a palavra da salvação, e pela vida e ensino, mostrar o caminho certo para as pessoas. Os apóstolos foram chamados por Jesus para levar o perdão dos pecados através da pregação. Uma tarefa difícil que traria mais adiante para cada um deles perseguição e mortes violentas. Este poder de perdoar pecados ou não perdoar é que é o ofício das chaves. Em seu Catecismo Menor, Lutero escreve sobre o ofício das chaves. É o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes, enquanto não se arrependem. Ao dar esse poder aos apóstolos, Cristo estava dando à igreja, o seu corpo, o poder que vem dele e do Pai. Perdoar pecadores que se arrependem em nome de Deus. Não perdoar pecadores que não se arrependem em nome de Deus. Isto é o ofício das chaves. Este texto de João, capítulo 20, está ligado com o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O pecado perdoado na terra é perdoado pelo próprio Deus no céu. Ao dar o perdão aos pecadores, a Igreja de Cristo no mundo abre o céu para este pecador arrependido. Ao não dar o perdão àquele que não se arrepende, a Igreja fecha o céu para este pecador impenitente. Todas as pessoas são pecadoras. Por causa do pecado, o céu estava fechado para nós. Mas Cristo veio ao mundo para pagar o preço cobrado pela lei, para nos dar o perdão dos pecados. Com a sua morte e ressurreição em nosso lugar, Cristo abriu o céu para todos nós. E como a Igreja realiza este ofício? Através dos ministros da palavra, os pastores. Tudo quanto os ministros de Cristo, devidamente chamados, fazem conosco por sua ordem divina, é tão válido e certo no próprio céu como se Cristo mesmo, o nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco. Especialmente quando excluem da congregação cristã os pecadores manifestos e impenitentes, e quando absolvem aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem corrigir a sua vida. Assim como Cristo enviou os apóstolos, igualmente, as chaves são dadas igualmente a todos os apóstolos. Isso mostra que ela não pertence a uma determinada pessoa, mas pertence à igreja. E Cristo mesmo fala: onde quer que 2 ou 3 concordarem na terra. Logo, o poder de abrir ou fechar o céu é da igreja. E assim a igreja tem o poder de chamar um ministro devidamente preparado para realizar publicamente este ofício. O perdão é anunciado no culto público ou em privado pelo pastor. E este perdão é tão válido e certo como se Cristo mesmo o anunciasse pessoalmente. Cristo deu o poder à igreja na terra para anunciar o perdão. As pessoas se unem em comunidade para chamar um pastor.
E o pastor, em nome de Cristo e em lugar da congregação, administra o ofício das chaves. Em 1 João, capítulo 1, João fala sobre a confissão dos pecados, o que está relacionado diretamente com a parte do nosso culto público, quando fazemos a nossa confissão. Esta confissão e o ofício das chaves estão ligadas. E a confissão consiste em duas partes. Primeiro, que confessemos os nossos pecados. E nós o fazemos isso no culto público, quando o pastor convida para a confissão. É um convite. Todos que se sentem na necessidade de confessar devem fazê-lo, não por obrigação ou mera repetição das palavras da confissão, mas de coração, examinando-se a si mesmo à luz dos 10 mandamentos. Ou será que nós fazemos a confissão porque todos os outros estão fazendo? Meramente repetimos palavras pré-determinadas na oração que está na projeção. A segunda parte da confissão é que aceitemos a absolvição do ministro da palavra como de Deus mesmo, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados são perdoados perante Deus no céu. A confissão é necessária porque todos pecamos e necessitamos do perdão. E se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Quem está doente busca a cura. Ele busca um médico para que receite um remédio. E os sintomas podem ser diversos. A doença do pecado causa muitos males em nossa vida. E o remédio é o perdão. Se não buscarmos o perdão, continuamos doentes. E o perdão não vem a nós por fazermos algo bom. Quando praticamos boas obras, com o pensamento de que assim Deus nos perdoará, é como se automedicar e tomar o remédio errado. Pode fazer muito mal e trazer danos piores do que a doença. O remédio vem até nós de graça. E onde recebemos este remédio? No culto público, na confissão privada. Este remédio são os meios da graça, o que abre a porta do céu para cada pecador que confessa o seu pecado e confia em Cristo como o seu Salvador. Esses meios da graça são coisas sagradas, ordenadas por Deus para oferecer às pessoas o seu perdão. São eles: a pregação da palavra, seja uma leitura bíblica, um devocional em casa, um versículo interpretado, ou publicamente na leitura do culto e na explicação do sermão. E também os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, ordenados por Deus para nos oferecer o perdão dos pecados. No batismo, nós recebemos o mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam de Jesus lá naquele domingo da ressurreição. E com o Espírito Santo, recebemos o dom de perdoar ao nosso próximo. Deus nos dá a capacidade de compartilhar o perdão, que Ele nos oferece gratuitamente. E assim nós também podemos oferecer gratuitamente ao nosso próximo o perdão. Na Santa Ceia, recebemos junto com o pão e vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo para perdão, vida e salvação. Essas são as chaves dadas por Deus à Igreja para oferecer aos pecadores arrependidos o perdão dos pecados. E este perdão vem de Deus. Conforme Jesus mesmo prometeu: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, conforme registrado pelo evangelista João no capítulo 6, versículo 37. Será que temos chegado diante de Jesus em arrependimento verdadeiro? Ou temos feito da boca para fora a nossa confissão que realizamos nos cultos? Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Paulo diz isso aos Romanos no capítulo 10, versículo 9. A boca confessa abertamente aquilo que está no coração. E mais, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso está registrado em Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 17. Em vista desses recortes da epístola de Paulo aos Romanos, podemos nos perguntar, temos confessado os nossos pecados ou repetido da boca para fora a nossa confissão? Deus concedeu à sua igreja na terra o poder de abrir ou fechar o céu para os pecadores. Como temos aproveitado este dom? Há muitos que não têm quem pregue para eles. Há muitos que ainda desconhecem a mensagem de perdão ofertada por Deus às suas criaturas. Nós temos a bênção de ter quem administre os meios da graça. E como temos aproveitado esta oportunidade? Temos compartilhado com outro este perdão oferecido por Jesus na cruz? Pense, reflita nas oportunidades que Deus tem te dado e como tu tens aproveitado cada uma delas. Deus é misericordioso conosco, porque pecamos diariamente. E mesmo assim Ele nos ama. Nos amou a ponto de enviar o seu Filho, Jesus, ao mundo para ser o nosso sacrifício de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos convida à confissão. E o verdadeiro conhecimento de Cristo faz com que sintamos o pecado que há em nós e nos faz com que lamentemos. E por último, tenhamos em nossa mente sempre que ninguém é ou se torna justo diante de Deus, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Pois somente Deus é justo, verdadeiro e sábio. O que quer que façamos, também a partir da fé, sempre deveríamos dizer, é pecado. E somos servos inúteis, mas obtemos a salvação somente mediante a justiça de Deus, e é mediante ela que somos salvos. Deus vê a nossa verdadeira natureza, e em Cristo nos revela a sua natureza, que é ao mesmo tempo justa e graciosa. Para aqueles que confessam o seu pecado, Deus é sempre fiel e justo para perdoar. Isto é justo e certo por causa do seu Filho, que pagou o preço da nossa culpa. Assim, em Cristo, Deus aceita o pecador. Amém.